jogador no Vasco que eu gosto muito, por sinal, é claro que estou sendo irônico. E aí, o Edmundo tem uma avaliação sobre esse atleta. O Cazé tem outra. E eu quero saber de você, de que lado você está nessa resenha. Do lado de quem deu aula dentro de campo ou do lado de quem não sabe nem tocar na bola. Nesse vídeo também vamos resenhar sobre mercado da bola. Parece que o Vasco voltou aí a negociar com o atacante uruguaio. Tem também atacante chileno sendo oferecido, Payet de falso 9. Será que tem alguém para pagar aí esforça de saída do Vasco, família vascaína? Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Antes só quero te pedir aquela moral, se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e vem com o Thiagão falar de Vasco. Quero começar, família, destacando aqui a copinha, tá aí, ó. A partida entre Vasco e Ceará, válida pela terceira fase da copinha, será nesta quarta-feira. O jogo começa às 11 horas e terá transmissão do Sport TV, né? O Vasco vai encarar o Ceará, que ontem acabou goleando aí o 15 de Piracicaba, né? O time que o Vasco empatou na primeira, eu ia falar primeira rodada, né? Na estreia, primeira rodada, né? Na estreia da Copinha por 1-1. Eu tava vendo aqui essa postagem do Bola Fora, eu morri de rir, cara. Queria passar aqui para vocês, ó. O efeito Carille já pode ser observado na molecada do Vasco na Copinha. Classificou na fase de grupos com 3 empates e no primeiro mata-mata, vitória por 1-0. Então tá aí, né? 1-1 na estreia, 0-0 na segunda rodada, 1-1 na terceira e conseguiu uma vitória sobre o Juventus, né? Por 1-0, gol do Léo Jacó. Ai, mas é isso, né, família? É o que eu falo aqui com vocês. A galera que tá esperando aí, né, em relação ao trabalho do Carille, um time, né, pra frente, dando aula, dando show, dominando os adversários, sei lá, pode até acontecer, né, o time encaixando, mas não é por aí, né, o Carille sempre tem ali um time organizado, forte defensivamente, em transição rápida. Eu, né, tô bem ligado no que o Carille pode fazer à frente do Vasco e também dentro das opções que ele tem. Mas em relação aqui à Copinha, vamos acompanhar e torcer para que o Vasco possa fazer aí uma grande partida diante do Ceará e conseguir a classificação. Vale pontuar, né, que o nosso rival aqui foi eliminado pro RB Bragantino. O Flamengo perdeu ontem, né, por 3-1, que a nossa molecada siga aí nessa competição. Quero destacar aqui agora Dimitri Payet, é isso mesmo, uma matéria do GE, tá na tela, quero saber a opinião de vocês. Payet foi escalado como falso 9 no primeiro jogo treino, sob o comando de Fábio Carille. O francês entrou no segundo tempo da atividade e marcou 2 gols, tendo liberdade e bastante movimentação no ataque, em uma função que já atuou na Europa. O camisa 10 vem sendo muito elogiado internamente. Quero saber de você, o que você acha aí sobre essa situação aqui em relação a Dimitri Payet, nosso camisa 10. Poxa, eu não lembro aqui o time que o Vasco começou, né? No caso, o segundo tempo da partida nesse jogo treino. Mas eu acho que o Ryan não estava, né? E o Ryan poderia jogar nessa função. Tanto que eu acho que o Vasco jogou com o Sforza um pouco mais à frente, ou teve... acho que é o Sforza, ou o Matheus Carvalho, né? Porque o meio-campo ficou Hugo Moura, Matheus Carvalho e Sforza. Aí Maxime, Jean Davi e Payet um pouco mais à frente. Eu acho que foi esse ali o time do segundo tempo e o Payet acabou marcando 2 gols, né? Ele já jogou assim, eu lembro lá atrás, né, quando o Vasco contratou o Payet, muita gente falou sobre isso, né, que foi o Sampaoli no Olympique de Marseille, né, utilizou o Payet como falso 9. Eu acho que é uma possibilidade. Agora, claro que você precisa ter um time mais técnico, com posse de bola, bola no chão. Acho que o meio-campo do Vasco, né, com Tietê, Paulinho, Jair, Coutinho, dá essa possibilidade. Claro que seria um time mais técnico e com uma questão física ali, então você ia ter que, né, entender a movimentação, o posicionamento para não sofrer
defensivamente, mas é uma possibilidade. Hoje eu vejo assim o trabalho do Carille também de buscar alternativas, né, em relação ao comando de ataque. Porque no ano passado, em vários jogos, a gente viu o Vasco pegar a bola e de qualquer lugar buscar o Verratti. Bola no Verratti, cruzamento pro Verratti. E lá no escanteio, lá no canto do Léo Jardim, bola pro Verratti. Então, assim, é buscar também outras alternativas. O Coutinho participar um pouco mais do jogo, né? Os laterais, o Paulinho agora, que pode ser uma peça muito importante nesse sentido, né? Um elemento surpresa de encostar ali na frente. Pode ser uma alternativa aqui com o Payet, né? Seja no segundo tempo ou começando ali os jogos, né? Eu acho difícil, mas vale o teste. Na minha modesta opinião, quero a visão de vocês também. Seguindo aqui a nossa resenha, queria destacar essa matéria do GE sobre a possibilidade do Vasco contratar mais um jogador de meio campo. Thiago, a prioridade do Vasco não é o setor ofensivo? Atacantes? Sim, verdade. Mas vamos ler essa matéria aqui para entender um pouco melhor essa resenha. Tá aí, ó. Apesar de não ser prioridade, o Vasco não descarta a contratação de mais um volante. O Cruz Maltino trabalha com a possibilidade de contratar um jogador versátil, que possa atuar tanto como segundo ou terceiro volante. A diretoria também busca se desfazer de jogadores do setor, e Zé Gabriel e De Luca não fazem parte dos planos do clube. Outro que não tem permanência garantida é Juan Esforza. Contratado por 26 milhões junto ao Newell's, o argentino pode ser negociado nesta janela de transferências em caso de uma boa oferta. Matheus Carvalho segue sendo muito cobiçado no mercado, mas o Vasco só libera o jogador por, no mínimo, 26 milhões. Tá aí. Eu acho que tá bem explicado, né? Em relação aqui ao Esforza, você sabe a minha opinião. Poxa, não acho um jogador ruim. Tem boa técnica, tem um bom passe, eu acho que tem um bom lançamento. Poxa, fez um golaço, né, contra o Corinthians no primeiro turno, uma cobrança de falta. Então, assim, eu acho que tem vários pontos positivos em relação ao Esforza. E até acho que com o tempo, dependendo dos seus companheiros, jogadores, né, chegando, reforços, mudando o estilo de jogo do Vasco, de repente o Esforza ele poderia ser um jogador útil ao Vasco. Eu vejo dessa forma. Só que eu canso de falar aqui com vocês que nesse Vasco, nesse momento, eu acho que o Esforza é um jogador que não é tão útil, podemos colocar assim. Por uma falta de intensidade, por uma dificuldade muito grande que ele tem de correr. O Esforza parece que carrega o mundo nas costas dele. A realidade é essa. Boa técnica, beleza, mas uma condição física assim que, olha, rapaz do céu. Então, acho que nesse momento é um jogador que... Não sei. Então, pintando uma proposta... se eu tivesse a caneta na mão, proposta interessante, vai com Deus, em relação ao Esforza. Matheus Carvalho já é um jogador que a gente confia. Eu tenho, certeza que pode nos ajudar na temporada, né? Boa técnica, corre bem, então é um jogador que encaixa perfeitamente no perfil que o Vasco precisa hoje, né? A família vascaína tem o perfil do que o Vasco precisa hoje. Em relação ao Zé Gabriel e De Luca não tem muita coisa pra gente falar. Mas o Zé Gabriel, eu queria trazer aqui essa opinião do Edmundo e também do Cazé. É isso mesmo. Se liga só. Gostei do De Luca, gostei do Zé Gabriel. Hoje mesmo, na academia, o cara que dá treino para mim é Vasco doente, né? E a gente fala muito de Vasco. Eu falei que vejo muito potencial no Zé Gabriel. Eu sei que a torcida tem um pouquinho assim de receio. Mas acho que o Zé Gabriel ele é mal trabalhado. Eu acho que ele tem que roubar e tocar. Eu acho que se isso acontecer, sem dúvida nenhuma, ele vai se destacar mais. Ele vai aparecer de uma forma que é o que ele tem de melhor, que é roubar, né? Roubar as bolas. O volante precisa dar caneta, dar lençol, ir lá na frente e fazer 3 gols a cada jogo. O volante ele precisa dar uma contenção ali à frente da defesa, e eu acho que ele, de vez em quando, abandona aquele setor e, de vez em quando, quer fazer jogadas de efeito que aparecem muito quando ele erra. Se não fosse o primeiro jogo do ano do Vasco, eu falaria que Zé Gabriel e Serginho jogando é um escárnio
e que eu falei que o Vitor Luiz não deveria continuar no Vasco, porque o Vasco deveria ou trazer alguém melhor ou dar oportunidade para alguém da base. E eu ouvi que ele era um cara experiente e não comprometeu no ano passado. Ai, 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 família vascaína. Assim, meu Deus do céu. Eu não vou chegar aqui e falar que o Edmundo falou merda, falou besteira, porque não acho, tá? Em relação à questão do Zé Gabriel tomar a bola do adversário e solta. Toma dele, sabe? E o Zé Gabriel, ele não tem esse perfil. Eu já falei isso aqui algumas vezes com vocês, que o Zé Gabriel, ele se acha muito, irmão. Eu tenho um primo que não joga nada. E aí, eu lembro que nas peladas, ele ficava assim, ó, sabe, mastigando chiclete, andando, pá. Eu acho o Zé Gabriel muito parecido com ele, mano. Eu acho que o Zé Gabriel, ele se acha muito, assim, pode ser uma impressão minha, mas eu acho que o Zé Gabriel é muito engraçado, mano. Quando ele tá andando assim, pá. Olha, e não é. Então acho até que o Edmundo tem uma certa razão de falar, poxa, precisa ser orientado, toma a bola, toca, sabe? Faz ali a proteção, não tenta o que você não sabe, beleza. Agora, um grande potencial no Zé Gabriel, acho que o Edmundo exagerou bastante. Então, apesar do Edmundo, deu aula dentro de campo, eu fico do lado do Cazé, porque assim não dá. Fiz aqui um desabafo com vocês no vídeo de ontem à noite. Zé Gabriel não dá, mas de forma nenhuma. Deixa ele seguir o rumo dele. Eu prometo para vocês que vou torcer pela carreira do Zé Gabriel fora do Vasco, mas eu concordo plenamente aqui com o entendimento de que o Zé Gabriel ele não pode fazer parte do elenco do Vasco, família vascaína. Então, nessa resenha, eu tô do lado aí do Casimiro, família. Quero saber de vocês. Para finalizar o nosso vídeo, vamos falar sobre mercado da bola. A gente tem aqui essa informação do canal Atenção Vascaínos, eu acho que vou colocar aqui na edição, porque no print que eu fiz aqui acabei cortando a fonte, mas eu boto aí na edição para vocês, ó. O Vasco reabriu conversas com Brian Rodrigues, atacante do América do México. O contrato foi feito pelo seu representante, que fez as tratativas na janela do ano passado, em que o negócio não ocorreu, e o Vasco acabou fechando com Jean Davi. O uruguaio tem problemas pessoais no México e seu representante tenta a sua saída. Um problema bem grave, por sinal, né? Brian Rodrigues tem 24 anos e disputou 19 jogos na última temporada, com 7 gols e 5 assistências, e se sagrou campeão no México. O atacante tem passagem pela seleção uruguaia. Cara, é um nome que vira e mexe, né? A galera comenta aqui. Não só no Vasco, mas no ano passado no Corinthians, no Santos, em outros clubes aí, né? Assim, não conheço o Brian Rodrigues, ele trabalha com o Jardim, Jardim? O nome, André Jardim, não é? Me corrijam aí se eu tiver errado, o treinador que o Botafogo tentou, eu acho que é esse o nome. Não conheço muito aqui o Brian Rodrigues, eu vejo a repercussão aqui, né, no Instagram, nos comentários também, a galera comenta que é um bom jogador. Eu tô até aqui com os números dele, né? Tá aqui, 24 anos, 1,75 m, ele tem contrato, né, com a América do México até 2026, junho de 2026, então isso pode ser uma dificuldade aí para o Vasco contratar esse jogador, ou de repente o empresário do atleta, né, consegue em relação a esse problema que ele está passando lá no México, o empréstimo do jogador, e claro que o Vasco tem que entender como é que está essa situação, porque isso é muito preocupante em relação até a parte mental do atleta, e claro, se for culpado, família, né, tem que pagar. Isso é muito grave. E em relação aqui à última partida dele, né? Eu acho que o América México tá de férias, como a gente pontuou aqui, foi campeão do México, né, na decisão foi contra o Monterrey, acho que é isso, tá aqui, ele até atuou nesse jogo, né? Foi a partida contra a data da partida foi no dia 12 de dezembro de 2024. Então, um jogador que atuou pouco, né? 19 jogos, mas muita gente fala que ele é qualificado. Assim, pelos vídeos que eu já vi do Brian Rodrigues, eu acho que ele é um jogador que tem uma certa qualidade no 1 contra 1, ele dá tapa na frente, chega no fundo, acho que tem a capacidade, né, de dar mais assistências do que marcar gols, né? Mas eu já acho que é um jogador que não encaixa no perfil do Carille em relação à recomposição. Eu não sei se tem todo esse vigor para ajudar defensivamente. Outro dia a gente trouxe aqui, né, o Rodrigo Coutinho, comentarista da Sport TV, analisando, né, a maneira que o Carille gosta de trabalhar, e ele gosta de um atacante
ou pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, né? Mais agudo, que possa realmente atacar o espaço com velocidade e ajudar, né, na marcação. E o outro, um ponta construtor. E aí acho que nesse momento no elenco do Vasco, o Vasco tem o Adson. O Adson é esse ponta construtor, que vem mais pelo meio, joga pelo lado direito, né, e vai trabalhar ali com o Coutinho, o Paulinho, com os volantes e tudo mais, buscar um pivô ali com o Verratti. Falta ao Vasco esse ponta agudo, que eu não sei se é o Brian Rodrigues. Eu não sei se é esse jogador. Vocês podem até aí me ajudar. Então vamos aguardar mais um nome que entra aí, e o Vasco com toda essa dificuldade para contratar. Já tentou o Wanderson, né, não deu, Rony também não. Agora, o Atenção Vascaínos falou que o Brian... Não, perdão, nada a ver. O Atenção Vascaínos falou que o Vasco estaria negociando com um atacante bom para chegar e para ser titular. Será que é o Brian Rodrigues? E aí, família, eu finalizo o nosso vídeo com essa informação aqui do Matheus Gilbert. Tá aí, ó. O atacante Eduardo Vargas foi oferecido ao Vasco pelo seu empresário André Cury. O diretor executivo Marcelo Santana levou o nome ao restante do departamento de futebol, Felipe, Fábio Carilli, Pedrinho e Scout, e ficou de responder ao oferecimento. O Vasco busca um jogador para revezar com o Verratti, mas o desejo é por jogadores mais novos. E isso pesa contra o chileno. O Vasco tem negociações com jogadores mais novos, que possam substituir Pablo Verratti num futuro. Tá aí, família. Poxa, eu tava até vendo aqui, pesquisando, né? Eu falei assim, poxa, pelo menos foi comigo assim, né? Onde o Vascaíno conheceu o Vargas? Você lembra? Porque o Vasco disputou uma semifinal em 2011, né, na Sul-Americana, e pegou a Universidade do Chile, né, do Sampaoli. Foi onde a gente conheceu ali o Sampaoli, né? Tinha um excelente time, vários jogadores depois, né? Vou até mostrar aqui para vocês, o Mena, que chegou a jogar aqui no Brasil, o Marcelo Dias jogava muito, o Arangues, né? Tinha o Lorenzetti também, né, nesse time. E aí eu conheci o Vargas nessa época. Não sei se ele se destacou em outro time na Europa, mas eu conheci o Vargas nessa época. Eu lembro até de uma entrevista do Juninho Pernambucano, o Vasco foi eliminado para eles, né? E ele falando, poxa, lembro se fosse hoje, o Juninho falando que ele estava triste pela eliminação porque o Vasco não conseguiu competir da mesma maneira, porque estava disputando também pau a pau ali com o Corinthians, né? O título brasileiro, então vários jogadores, né, cansados, o Vasco tendo que poupar em alguns momentos, até poupou nesse jogo aqui na Sul-Americana e acabou sendo eliminado, e eu conheci o Vargas nessa época, família vascaína. Agora, falando do Vargas, nesse momento, eu não gosto do nome não, tá? Não gosto do nome. Você vai falar até assim, poxa, Thiago, mas outro dia você estava defendendo o Allan Kardec, porque eu entendo que o Allan Kardec é um perfil parecido com o Verratti, né? Um jogador alto, bom na bola aérea. O Vargas, cara, eu já acho que teria ali uma certa dificuldade no Vasco, porque já não tem. Sempre foi conhecido por essa força física, de ser um atleta mais rápido e tudo mais, tem até uma boa técnica, mas hoje já tá com uma certa idade e perdeu a principal característica dele, na minha visão, que é a força física, né? Fazendo facão, sendo rápido ali em comparação aos zagueiros, né? Porque sempre jogou de centroavante, apesar de não ser tão alto, é o que eu tô falando, forte, rápido, sempre teve vigor, e hoje já não tem mais isso, né? Até na final da Libertadores conseguiu em alguns momentos, né, essa questão do facão, mas acabou perdendo, né, os gols. Pelo amor de Deus, Vaga. Eu não gostaria de ver. Então, eu concordo aqui, o Vasco tem que optar, principalmente se for para contratar um atacante com as características diferentes, né, do Verratti. Eu concordo, tem que contratar um jogador mais jovem, mais jovem. Essa é minha visão também, família vascaína, mas gostaria da opinião de vocês. Vargas no Vasco é uma boa? Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.